Vamos lá então, bem-vindos a mais uma aula de astronomia e hoje o nosso tema é astrobiologia. Professor, o que é astrobiologia? É o estudo da vida no universo. A astrobiologia é uma ciência recente e ela vai combinar algumas ciências naturais. Quais delas? Vai misturar um pouquinho de física, química, biologia e geologia num esforço para tentar entender como é que a vida se formou aqui na Terra e, a partir daí, tomar algumas conclusões sobre a possibilidade do desenvolvimento da vida em ambientes espaciais. A astrobiologia ela realiza inúmeros trabalhos de pesquisa de campo, principalmente apoiado em micro-organismos de ambientes extremos. Também ela realiza alguns estudos teóricos e de pesquisas simulando ambientes extraterrestres. O que não é astrobiologia? A astrobiologia ela não trabalha com avistamento de discos voadores, né? Ela não vai falar sobre UFOs, ela não fala sobre sequestros de pessoas, sequestros, né, de seres humanos por civilizações inteligentes, as famosas abduções. Ela não vai atrás desses relatos. Ela não vai falar sobre teorias de conspiração envolvendo possíveis autópsias de alienígenas. Tudo isso são práticas que são classificadas como práticas de pseudociência. A ufologia, por exemplo, ela é classificada como uma pseudociência. O que a gente diz que é uma pseudociência? É quando uma prática ela afirma ser verdadeira, mas ela não está de acordo com o método científico. Ela não está de acordo com o rigor que a física exige nos seus experimentos, que a química exige, que a biologia exige. Então, quando você vai tentar aplicar técnicas rigorosas, elas não estão de acordo. Aí vem a pergunta: estamos sós no universo? Vamos pensar um pouquinho. As estimativas atuais é que existam cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia ela é formada em média por 100 bilhões de estrelas. Então, cada pontinho que você está vendo aqui nessa representação artística está representando uma estrela como o Sol. Professor, você está falando números muito grandes. Eu não sei a diferença entre trilhão e bilhão. Trilhão é maior do que bilhão? É, mas quanto maior? Vamos ter aqui noção do quanto trilhão é maior do que bilhão, pensando em tempo. 1 trilhão de segundos equivale a quantos anos? Aproximadamente 32 mil anos. Agora, 1 bilhão de segundos são 32 anos. É só para você ter aí a diferença, mensurar a diferença entre a quantidade milhão e bilhão. Girando em torno das estrelas, podem existir exoplanetas, porque o termo correto é esse pela União Astronômica Internacional. Planeta é só se orbita o Sol, planeta é só dentro do Sistema Solar. Se estiver girando em torno de uma outra estrela que não é o Sol, você precisa usar o termo exoplaneta. Atualmente, os astrônomos estimam que existam 5 vezes mais exoplanetas do que estrelas no universo. Então aqui vamos fazer uma conta simples. São 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões é 2 acompanhado de 12 zeros. 2 vezes 10 dá 12. Cada galáxia, 100 bilhões de estrelas. No total, você ainda tem que multiplicar por 5, porque girando em torno de cada estrela tem 5 planetinhas. Fazendo a conta, vai dar 1 vezes 10 a 24 exoplanetas. Lendo esse valor, é 1 septilhão de planetas. Então, a quantidade de exoplanetas por aí é muito grande. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem que eu estou apresentando do telescópio espacial James Webb. É numa região do céu que fica na direção da constelação do Volans. As manchinhas que você vê nessa imagem, tem algumas centenas dessas manchinhas, são galáxias, as manchinhas. São objetos que estão muito distantes, comparados com os outros pontinhos que aparecem com pontas. Esses pontinhos com pontas são estruturas da nossa galáxia, são estrelas da nossa galáxia. As pontas aparecem por causa de um fenômeno chamado difração. Quando a luz de coisas mais próximas, como estrelas da nossa galáxia, batem nos espelhos do James Webb, elas fazem esse fenômeno de interferência, daí acaba surgindo essas linhas nas pontas dessas estrelinhas. Mas apesar
dessa quantidade enorme de exoplanetas no universo, não se empolgue, porque a pergunta "tem alguém aí?" ela ainda pode ficar sem resposta durante um bom tempo. Por quê? Porque quando a gente diz "tem alguém aí", a gente pressupõe a existência de vida inteligente. E os biólogos ainda não têm um consenso do que é vida. E também é difícil a gente definir o que é inteligência. Aqui do lado eu tenho uma ilustração de seres fictícios. Essa ilustração eu tirei de um livro, que é o livro Cosmos. Esses seres, eles são inteligentes? Depende. A gente não tem um consenso. Portanto, a gente precisa melhorar essa pergunta. Existe vida como encontrada na Terra em outros lugares do universo? Por que a gente coloca aí como encontrada na Terra? Porque colocando essa parte, a gente tem uma amostra, que é a vida aqui, e a gente consegue testar experimentalmente. Durante a aula, quando nós pensarmos em vida inteligente, vou assumir algumas condições de contorno, eu vou estabelecer algumas bordas. A gente vai pensar que vida inteligente envolve o uso de linguagem simbólica e tecnologia de transmissão de informações. Afinal de contas, se a vida é inteligente, os seres eles vão querer se comunicar. Agora vamos começar a buscar vida fora da Terra. Como começar? A gente vai começar estudando a vida mais abundante, a vida mais antiga e a vida de maior impacto no planeta, que não são os seres macroscópicos. A vida mais abundante, a vida mais antiga e de maior impacto no planeta, ela está apoiada nos seres microscópicos. Mais abundante por quê? Vamos pensar só na humanidade. Atualmente existem um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Só no seu corpo existem mais de 40 trilhões de bactérias nesse momento. Então não dá para discutir que micro-organismos são muito mais abundantes do que os indivíduos macroscópicos. Mais antiga, as datações geológicas é que a vida macroscópica ela surgiu há aproximadamente 500 milhões de anos, enquanto a vida microscópica ela é um pouco mais simples, pelo que a gente entende, para surgir, e ela surgiu bem antes, há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Além disso, a vida microscópica ela faz um grande impacto no planeta, por exemplo, na atmosfera. Se não fossem os micro-organismos que existem no oceano, a concentração de oxigênio na atmosfera seria muito diferente. Tá lembrando que a maior parte do oxigênio que a gente encontra na atmosfera terrestre não vem de árvores, e sim de micro-organismos que vivem nos oceanos. Vamos agora organizar a busca. Tenha em mente que a formação da vida demanda tempo e também ela não se desenvolve em ambientes hostis. Aqui a gente vai organizar alguns fatores. Nós vamos ver a dependência dos fatores químicos e dos fatores físicos. Quando a gente pensar em vida, a gente vai pensar num jogo de moléculas longas e complexas. E para a formação dessas moléculas, a gente precisa de carbono. Então, os átomos de carbono têm essa vantagem de poder se combinar formando essas moléculas longas e complexas. Dá para formar vida usando um único elemento químico? Não. A gente também precisa de um ambiente rico em outros elementos químicos. Aqui na Terra a gente já organizou alguns desses elementos fundamentais, que é o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e enxofre. Juntos, esses 6 elementos, o carbono e esses outros que eu citei, formam os 6 átomos fundamentais para a vida, conhecidos como chomps. Além dos chomps, a gente precisa de água, o solvente universal. Qual é a função da água? Por que a água é importante? Porque ela permite que esses átomos se juntem, formando moléculas mais longas e complexas, até a criação dessas moléculas interessantes para a vida. Agora vamos para os fatores físicos. Para a vida se desenvolver, lembra que a gente não pode ter um ambiente hostil.
Então nós precisamos ter temperatura e radiação adequados. Uma temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa não é interessante. Vamos usar aqui como exemplo do que eu estou falando, o entorno do Sol. Então aqui a gente tem o Sol, 3 regiões. A região 2 é uma região quente demais para a formação da vida. A região 3 é uma região fria demais para a formação da vida. Essa região 1, que a gente tem a temperatura e radiação adequados, ela tem um nome dentro da astrobiologia de zona habitável. Ali é a faixa de distância do Sol. Lembrando que a Terra ela está a 1 unidade astronômica do Sol, então a Terra ela se localiza não no meio da zona habitável, e sim na borda inferior da zona habitável. É importante também que o planeta ele se mantenha estável dentro da zona habitável. Se o planetinha girar uma órbita que não fique estável, ele sair, for embora para o espaço, não faz sentido, você não vai ter tempo suficiente para a formação da vida, e se ele ficar mudando de regiões, ele passar pela região 2, passar pela região 3, também não vai ser muito interessante. Então por isso que a órbita deve ser estável e aproximadamente circular para ficar o tempo todo dentro da zona habitável. Lembra que a gente precisa dos elementos químicos, a gente precisa dos chomps e a gente precisa da água. Para esses elementos químicos se juntarem, a gente precisa de uma massa de ar e a gente vai precisar de um oceano. Isso só faz sentido num planetinha que tenha gravidade suficiente para juntar esses gases e esses líquidos no seu entorno. Então o planetinha tem que ser massa suficiente para ter gravidade, para ter esses elementos químicos. Também o planetinha ele deve orbitar uma estrela de massa intermediária. Ele não pode orbitar uma estrela de massa muito grande, porque as estrelas de grande massa, elas consomem muito combustível e elas morrem mais rápido. Já as estrelas de massa muito pequena, elas duram mais tempo, porém a zona habitável é uma região muito próxima a essas estrelas, e aí vai acontecer um probleminha que a gente chama de problema de acoplamento de maré. O que é isso? O planetinha vai ter uma das faces sempre virada para a estrela. Então aquela região vai acabar recebendo muita radiação, enquanto o lado oposto não vai receber radiação alguma. Você gera um ambiente hostil quando você tem um exoplaneta girando em torno de uma estrela de pequena massa. Por isso que também é importante que o exoplaneta seja encontrado orbitando uma estrela de massa intermediária. Então aqui são alguns fatores físicos relevantes. Porém, não devemos ser pessimistas. A vida ela é muito mais resistente do que ela parece. Geólogos e biólogos já descobriram vida em ambientes incrivelmente desafiadores. Esses micro-organismos são conhecidos como extremófilos. Olha a importância da pesquisa de campo. Eu quero citar aqui alguns exemplos de extremófilos. Já foram encontradas bactérias, micro-organismos vivendo a temperatura acima de 100 graus Celsius. E também o oposto, bactérias vivendo em regiões extremamente frias, como a Antártica, bactérias vivendo abaixo de menos 80 graus Celsius. Já foram encontradas bactérias no interior de rochas a grandes profundidades. E esse último exemplo eu acho incrível. Já foram encontrados ecossistemas complexos em torno de fissuras hidrotermais, ou seja, é uma região funda no oceano. Dessa grande profundidade, você tem um pouquinho de energia geotérmica saindo, então essa vida não vai depender da energia de uma estrela, tá aí a vida se desenvolvendo e vida complexa se desenvolvendo em torno dessa região. Os geólogos determinaram que nós já passamos por 5 períodos de extinção em massa nos últimos 500 milhões de anos. A gente diz que foi um evento de extinção em massa, quando dentro daquele período, pelo menos 75% da vida da Terra foi extinta. Ao longo desses 500 milhões de anos, estima-se que 95% das espécies foram extintas. Alguns eventos já geraram essa extinção em massa, como o período de glaciações, falta ou alteração de oxigênio no oceano, vulcanismo, impactos de asteroides, e mesmo assim a vida ressurge, e ela ressurge mais forte. Professor,
quais são os candidatos a abrigarem vida no sistema solar? Existem 5 pontos que podem abrigar vida nesse momento, ou que já abrigaram vida no passado. Um planetinha, que é o planeta Marte, e 4 luas. Uma dessas luas orbita Saturno, a lua Encélado, 3 luas de Júpiter, que é Europa, Ganimedes e Calisto. Eu quero dar destaque para Encélado e Europa. Por quê? Elas têm uma geologia muito interessante. A gente percebe que eles são encobertos por gelo e também tem a formação de geysers na sua superfície. Esses geysers indicam que embaixo do gelo tem água, mostrando que Encélado tem núcleo quente. Então aqui podem existir fissuras hidrotermais. E por que não a vida ter se desenvolvido em volta dessas fissuras dentro de Encélados? E Europa, o mesmo caso. E eu quero terminar essa primeira aula com uma frase de um grande astrônomo chamado Carl Sagan. Às vezes eu acredito que há vida em outros planetas, às vezes acredito que não. Em qualquer um dos casos, a conclusão é assombrosa. Bom, a gente vai ficando por aqui. Bons estudos, até a parte 2. Tchau, tchau!